irmãos? Apocalipse capítulo 1. Na verdade, como é que vai funcionar a nossa dinâmica a partir de hoje? Nós estaremos seguindo o mesmo princípio que tivemos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós somos versículo por versículo, certo? Vamos trabalhar da mesma forma. É bem verdade que Apocalipse tem mais capítulos do que Coríntios, não é? Então, já sabemos que a nossa caminhada vai ser um pouco maior, principalmente em determinados momentos em que a gente vai ter algumas dúvidas, vai ter alguns momentos que vai gerar dúvida, lógico, e aí a gente vai precisar dedicar mais tempo em determinadas áreas do livro de Apocalipse para que a gente possa absorver o máximo de conteúdo que nós poderemos absorver. Apocalipse capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra neste momento. Te pedimos que o Senhor, nesse momento, Pai, nesse primeiro dia que estamos iniciando essa série de estudos de Apocalipse, o Senhor traga à luz a Tua palavra, revelação aos nossos corações, esclarecimento às nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor me use como instrumento, como ferramenta nas Tuas mãos, para que a Tua igreja escute não a minha, mas sim a Tua voz. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então vamos lá. Esses versículos que nós acabamos de ler, na verdade, João, que foi quem escreveu o livro, o apóstolo João, não é? Ele dá uma saudação inicial. O apóstolo aqui está trazendo uma palavra de, vamos dizer assim, quebra-gelo, uma forma bem clara para a gente entender. É uma saudação que ele está dando a alguns irmãos que formam um grupo de igrejas naquela região da Ásia. Nós percebermos, no verso 4, não é? A partir do verso 4, João está dizendo: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vocês e a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Né? Então, João aqui está fazendo uma introdução, né? Como se João tivesse enviado essa carta para saudar. Toda a carta que você vai iniciar a escrita, você não já inicia falando do que você está precisando. Você primeiro faz uma saudação, né? Ó, irmão Cléo, tudo bem? Olha, coisa boa, estou mandando essa carta, espero que você esteja bem,
né? Aqui é o pastor Fernando, olha, sou saudade de você, tal, enfim, né? Então, eu inicio uma introdução, uma saudação à irmã naquele momento. E aí ele está fazendo isso. É importante nós sabermos qual era a condição do apóstolo naquele momento. João, os irmãos sabem, ele era apóstolo de Jesus, estava ali cerca de 80 depois de Cristo, ali, essa era não tanta precisão assim, mas em meados de 80, 85 depois de Cristo, e ali ele estava pregando o evangelho. A Bíblia vai dizer que João pregou o evangelho ali, em todas aquelas cidades ali conhecidas também. Grande foi o ministério do apóstolo João. E aí chegou um momento que, por meio da palavra de Deus, Jesus tinha dito a eles que, por amor a Jesus, eles seriam perseguidos. Os irmãos vão lembrar, né? Que Jesus disse, olha, por amor a mim, por causa de mim, vocês serão perseguidos, né? Vocês serão ali, vamos dizer que caçados, né? Perseguiram a mim, perseguirão também a vós, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, os discípulos estavam sendo perseguidos, a perseguição estava grande ali, para todos aqueles que procuravam pregar o evangelho. E João ali, no meio do Império Romano, na década do imperador Domiciano, né, ele foi perseguido, ele foi levado para ser julgado, assim como Paulo também foi levado ao Sinédrio para ser julgado, né? Em alguns momentos, João também foi levado para ser julgado. E aí tentaram levantar falsos, tentaram levantar todas as situações. Hoje, se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que foi levantada uma fake news, né, para o apóstolo ali, a fim de denegrir a imagem e que ele fosse penalizado por isso. E aí o imperador, ouvindo e também com muito ódio, né, porque os imperadores ali, usados pelo inimigo naquela época, matavam os cristãos, né? Se você for ler a história dos mártires da igreja, você vai ver todo tipo de morte mais diversa. Os imperadores, quando surgiam, eles tinham um instinto, vamos dizer assim, maligno, para inventar forma de matar as pessoas. Por exemplo, tinha formas de matar decapitando, crucificando, só ali arrancando os membros, né? Tem um nome que dá para esse tipo de morte, né? Eles botam os cavalos ali para puxar, ou botam uma máquina para esticar os membros, aí a pessoa eram arrancadas. As pessoas eram jogadas dentro de óleo fervente. Por exemplo, o apóstolo João foi uma dessas que foi jogado dentro de caldeirões com óleo fervente. Então, foi o castigo que o imperador deu para ele. Você vai ser jogado num barril, vamos dizer assim, né? Num tanque com óleo fervente. Além disso, você vai beber veneno. Então, deram veneno para ele beber e ainda jogaram ele dentro desse caldeirão. Então, esse era o contexto, certo? E aí, a Bíblia, não a Bíblia, mas a história dos pais da igreja, né, nos livros dos mártires, né, vai dizer que, mesmo João tendo sido jogado dentro desse caldeirão com óleo fervente, ele não morreu. Deus o guardou, né? Deus o segurou, o manteve em vida, né? E mesmo diante da bebida mortífera que ele bebeu, ele também não morreu, né? Então, diante desse fato, em vez do imperador reconhecer que Deus era verdadeiramente vivo ali na vida do apóstolo, não, ele se irou mais, né? Se irou cada vez mais, e aí deu uma outra sentença, que foi prisão perpétua. Então, se não conseguimos matá-lo de uma forma mais drástica, vamos prender ele de uma forma de prisão perpétua. E aí foi direcionado a uma ilha chamada Ilha de quê? De Patmos. A ilha de Patmos ficava ali, ou fica ainda, na região ali da Ásia também, né? Por ali, naquela época uma polis grega também ali, às margens do mar Egeu, né? Então, era uma ilha que ela é muito rochosa,
Ela não é uma ilha fértil, não é uma ilha com árvores, não é uma ilha muito difícil de se viver. E lá eram enviadas pessoas para ter o resto da sua vida ali, jogar e esquecer. Tem até um filme antigo, do tempo de Osiel, né? Tempo de Diácono Osiel, que o nome do filme é O Conde de Monte Cristo. Não sei se os irmãos aqui já assistiram. Muito bom esse filme, inclusive, que vai retratar basicamente na mesma linha. Era uma ilha onde as pessoas eram jogadas com uma máscara de ferro, e ali a pessoa era prisão perpétua até a morte. Eles ficavam ali até o último dia da sua vida. Então, esse filme traz também a mesma ideia de prisão que João passou, que era a prisão perpétua na ilha de Patmos. Então, era uma ilha onde só iam as pessoas com os crimes mais hediondos. Era o lugar onde mandava as pessoas e esqueciam. Por isso que tem aquele ditado, é um lugar esquecido por... Quem lembra? É um lugar esquecido por Deus. Por quê? Porque as pessoas eram jogadas e a ideia era que esquecessem ela lá até o último dia de vida dela. Então, João estava nesse contexto. Passou de morrer lá no óleo fervente, da bebida mortífera, Deus guardou e aí ele foi direcionado à prisão perpétua. Chegando lá, Deus tem uma revelação a João. Deus fala com o apóstolo e traz, veja que no início, Apocalipse capítulo 1, logo no início ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então veja que Deus revelou tudo o que iria acontecer por intermédio do seu anjo, como Deus enviou o anjo ali para falar e revelar a João as coisas que iriam acontecer. Então, os irmãos entenderam o contexto histórico, entenderam a linha do que estava acontecendo aqui. Outra coisa que nós precisamos aprender, e isso é o que vai nos nortear a partir de agora, é que linha de raciocínio, de interpretação de Apocalipse nós vamos seguir. Porque existem mas existem algumas linhas de pensamento. Não são doutrinas, tá? Por quê? Porque doutrina não se muda. Por exemplo, quer ver algo que é doutrina, não pode mudar? É que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é doutrina. Certo que ele vai voltar. Agora, tem gente que vai numa linha de pensamento que diz, ele vai voltar, ele vai ter um arrebatamento, depois ele vai voltar de novo. Tem outra linha, mas está dizendo que ele vai voltar, não é? Não diz que ele não vai voltar, vai voltar. Tem outra linha de pensamento que diz, ele vai voltar, mas para governar 1000 anos. De forma literal, física, o reinado de Jesus, 1000 anos. Ele vai voltar. Então, perceba que... Mas uma coisa que não muda é a doutrina, que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Então, existem linhas de pensamentos pré-milenistas, existem linhas de pensamentos pós-milenistas, e aqui eu advogo, aqui eu mais me aproximo, é uma linha amilenista. Por que uma linha amilenista? Por quê? Porque eu entendo, e quem defende a linha amilenista, defende que o milênio de Jesus é um milênio simbólico, é um milênio que é um simbolismo, certo? E esse período do milênio está dentro do período da primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, o reinado de Jesus está dentro deste período, é um período simbólico. Quem é pré-milenista acredita realmente no milênio, e pós também, mas nós acreditamos, como amilenista, e aí eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que não é 1000 anos, mas eu não acredito de forma literal, que é 1000. Eu acredito que é uma forma simbológica para dizer que é um período de tempo em que Jesus está reinando. E nós vimos lá em Coríntio que Paulo vai dizer o seguinte,
importa que ele reine até que tenha posto tudo debaixo dos seus pés. Irmãos, vamos lembrar que nós estudamos isso aqui. E o último inimigo a ser vencido, quem é? A morte. Porque depois que ele tiver sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, então ele vai pegar e sujeitar também aquele que antes sujeitou todas as coisas. Então o texto vai dizer que importa que ele reine. Então eu entendo que Jesus já está reinando com Deus. Jesus está sentado no seu trono, reinando este mundo, né? Reinando os seus filhos, seus servos, seu reinado, né? E voltará, está concluindo as etapas que nós vamos ver, concluindo as etapas das batalhas, que aí Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele está vencendo os inimigos do seu reinado. E aí quando ele vencer, ele vai raiar nas nuvens. E esse raiar nas nuvens é naquele grande dia onde os mortos, Paulo vai dizer que ressuscitarão primeiro, não é isso? Os mortos ressuscitarão, depois aqueles que estão também em Cristo, para serem julgados. Receberão um novo corpo, um corpo revestido de incorruptibilidade, não é? E aí Jesus vai mandar um grupo para a esquerda e um grupo para a direita. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos preparado está. Então, a linha de pensamento que nós vamos seguir no estudo de Apocalipse é a linha que eu acredito. Pastor, as outras linhas de pensamento estão erradas. Eu não tenho a ousadia de dizer que está errado, certo? Mas eu, como qualquer um irmão que aqui está, precisa entender aquela linha de pensamento e buscar argumentos plausíveis para que aquela linha de pensamento seja a sua linha que você quer seguir. Então, eu sou muito tranquilo se você chegar para mim com uma teoria, com uma linha de raciocínio, biblicamente falando, pastor, eu acho que é diferente, eu acho que é assim e tal, e nós vamos dialogar, entende? Isso é fazer teologia. Agora, doutrina nós não discutimos, doutrina é para se cumprir, amém? Então vamos lá, como é dividido o livro de Apocalipse? Nós precisamos entender que o livro é dividido por seções. Então, a primeira seção, se você quiser anotar aí, não sei se você está com caneta, mas é dividido em 7 seções, 7 grupos de estudo. E aí eu anotei aqui, porque eu também não sou muito de decorar as coisas, mas eu anotei aqui. Então, são 7 seções. A primeira seção é do capítulo 1 ao capítulo 3, que vai ser os 7 candeeiros ou as 7 igrejas, beleza? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é a primeira sessão, onde vai falar dos 7 candeeiros ou das 7 igrejas. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7, que vai falar dos 7 selos. 7 selos, capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira sessão é do capítulo 8 ao capítulo 11, vai falar das 7 trombetas. Todo mundo aqui vai lembrar, né? Quando o anjo tocar a trombeta, né? Então, há uma série de acontecimentos que vai se falar do capítulo 8 ao capítulo 11, que são as 7 trombetas. A quarta sessão do livro é do capítulo 12 ao capítulo 14, que é o levante do quarteto do mal. E esse quarteto do mal qual é? A Babilônia, o anticristo, a falsa testemunha e o dragão, certo? São o levante do quarteto do mal, vamos dizer assim, porque é quarteto que são 4, né? Então, o dragão, a antiga Babilônia, o anticristo e a falsa testemunha, certo? Isso aí é a quarta sessão. A quinta sessão vai do capítulo 15 ao capítulo 16, que são as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. A sexta sessão vai do 17 ao 19, que é a queda desse quarteto, né? Nós vamos lá, na quarta sessão é o levante desse quarteto do mal, e na sexta sessão é a queda desse quarteto do mal. Então, como será a queda da Babilônia? A queda do dragão,
A queda do anticristo e a queda da falsa testemunha. E por último, a última sessão, que é a 7ª sessão, vai do capítulo 20 ao capítulo 22, que eu coloquei o nome de juízo final. E aí, a vitória final de Jesus. Todo mundo entendeu? Se você quiser depois anotar, você pode me pedir, eu mando para você, a gente anota junto. E também vai estar sendo transmitido, vai ficar gravado, né? Então depois você pode voltar lá nas plataformas, né? No YouTube da igreja, e você poderá fazer as anotações. Felipe, tu pode um pouquinho de água aqui para mim? Tá ali. Então nós já entendemos quem era João, né? Apóstolo do Senhor, perseguido, foi tentado matar ele num caldeirão fervente, deram bebida mortífera, ele sobreviveu, foi jogado para a prisão perpétua lá na ilha de Patmos. Nós estaremos, a partir de hoje, trabalhando a linha de pensamento. Qual é a linha de pensamento? Amilenista, certo? Amilenista. Que é a linha mais voltada para as igrejas reformadas. Qual é a diferença prática, pastor, de quem é amilenista e pré-milenista? Vamos pegar uma diferença prática. Por exemplo, se você pegar um irmão da Assembleia de Deus, você pegar um irmão de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles são mais inclinados para a linha pré-milenista. Certo? Todo mundo que está aqui, eu acho que sem exceção, a menos as crianças, já assistiram o filme O Arrebatamento. Deixados para trás, né? Nunca assistiu, irmã Menaildo? É uns filmes que são colocados. Você pode deixados para trás, nunca assistiu, não? É teu tempo, não? Maior é. Aí, o arrebatamento, ou deixados para trás, é aquela linha de pensamento onde a vinda de Jesus tem 2 momentos. Vamos dizer assim, não é que são... 2 momentos. Primeiro, haverá um arrebatamento de um grupo de irmãos, certo? Haverá ali um arrebatamento. Quando fala de arrebatar, é de levados, serem levados. Um grupo de irmãos, e esse grupo de irmãos, né, os que ficarem, vão trabalhar aí, né, a questão de esperar a segunda vinda, vamos dizer assim, né? Que no caso, teoricamente, seria o segundo momento em que Jesus vai voltar. Isso é uma linha que é aquelas pessoas que, inclusive, botam assim nos carros, né? Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Né? Porque a ideia é que a pessoa vai ser tomada, vai ficar lá as roupas, e aí a pessoa vai ser alçada ao céu. É a primeira leva. Tem respaldo bíblico para isso? Vai ter textos aqui que a gente vai ter um entendimento assim. Mas a gente vai ver aonde essa linha de pensamento, ela cai um pouco, certo? Eu acredito, sim, e a questão amilenista, como eu disse, nós cremos que é um período simbólico, né? E que quando Jesus voltar agora, não terá esse arrebatamento preliminar, né? Não terá esse arrebatamento preliminar, e quando Jesus voltar agora, já será a volta para julgar as nações e levar o seu povo. Então, é a ideia de que, se eu sigo a primeira linha de raciocínio, a partir do momento que, se eu piscar meus olhos e um grupo de irmãos subir, eu sei que foi arrebatamento. A primeira leva. E aí, eu vou fazer de tudo para ser levado, para entrar aí na segunda vinda do ônibus. Né? Quando vamos passar de novo na frente do Asa do Pinho, eu vou. Mas eu não acredito nisso. Não só eu, né? A linha amilenista acredita que quando Jesus raiar, será aquele grande dia que os céus vão se abrir, ele vai chamar para o nosso nome, teremos um novo corpo, os mortos ressuscitarão e vai ser o fim, o escatom final de todas as coisas. Amém? Alguma coisa aqui me deu alergia aqui. Tranquilo até aqui? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Irmão Ivaldo. Leva aí o microfone para o irmão, por favor.
Graças e paz, igreja. Amém. Pastor, o senhor falou de forma assim, pessoal, né, na sua visão, na sua interpretação. Mas na totalidade da igreja batista, na visão total. Existe divisão ou o senhor fala de forma batista também? E outra coisa, o senhor falou em questão de corrente, né? Isso. As correntes, pós, pré e a milenista. Existem também as escolas, né? Aí dessas escolas, qual seria que o senhor adotaria ou vai adotar para revelar aí a sua visão em relação às suas pregações? E outra coisa, eu que gostaria aqui também de parabenizar, não ao senhor, mas parabenizar a igreja por essa oportunidade, rica oportunidade que o senhor vem prestando à igreja, principalmente por Apocalipse, por ser muito paradoxal, o senhor sabe disso. A Igreja Batista, eu nunca assim vi com tamanha eficácia para trabalhar diretamente com uma cosmovisão de Apocalipse, né? E o senhor está trazendo isso aí para que a gente, porque é fundamental a gente saber disso, para que a gente não seja ignorante e saber qual o motivo da nossa fé e também nós termos argumento para qualquer pessoa que venha nos perguntar. Porque, como o próprio Paulo falou em relação no versículo, no capítulo 10, ele diz para que não seja ignorante no conhecimento, e aqui também, para que a gente não seja ignorante nisso. Aí, parabenizando e saiba valorizar, porque isso aí agrega grande valor à nossa igreja e a cada um em particular nisso. Então, a gente vai parabenizando, e a questão da pergunta fica daquela, sobre as escolas. Amém, amém. Obrigado, meu irmão, obrigado pela palavra de incentivo, né? Na verdade, é exatamente isso que ele falou, ainda é um tabu, né, em algumas igrejas, né, de se falar de Apocalipse. A gente vê muito raramente pastores pregando em Apocalipse, né? Quando ele abre em Apocalipse, a igreja fica, né? Vai, né? Tem gente que tem até medo, eu não sei, tem gente que tem medo do livro de Apocalipse, né? Porque, rapaz, eu me assusto, por quê? Porque é um livro que eu não entendo. Então, assim, respondendo a pergunta do nosso irmão Mivaldo, ainda dentro da Igreja Batista, ainda tem muitas, vamos dizer assim, diferenças de pensamento. De irmãos, não é a linha batista. A linha batista, nesse contexto, pelo que eu entendo, posso estar errado, tá? Mas pelo que eu entendo de batista, é uma linha voltada mais para as igrejas reformadas que são amilenistas. Então, se a gente for linkar, qual é o pensamento batista? É o mesmo pensamento presbiteriano, nesse contexto, que é o pensamento amilenista. Agora, tem gente dentro da igreja batista, como tem gente dentro da igreja presbiteriana, que diz, não, eu acredito que não é bem assim, eu acredito que haverá, né, um arrebatamento. Eu acredito que nós não passamos ainda pela grande tribulação. Eu acredito que Satanás está solto, ou vai ser solto ainda. Então, são essas questões que ainda geram dúvida, certo? Se você me perguntar, pastor, o senhor acredita... O senhor, me diga aí, o que é que o senhor acha? Eu vou dizer isso, à luz do que o pensamento amilenista diz. E a gente vai ver na Bíblia disso. Por isso que eu disse, quem é pré-milenista vai para o inferno? Não, vai para o céu. Quem é pós vai para o céu? Vai. Quem é amilenista vai para o céu? Vai. Por quê? Porque isso não é doutrina. Nós não estamos discutindo doutrina. Nós estamos discutindo linhas de pensamento. Eu sou mais da escola, não sei se é esse tipo de escola que você está falando, que é a escola de... Tem Tomás de Aquino, né? Tem a escola de Agostinho, né? Agostiniana. Não sei se é esse tipo de escola que você perguntou. Histórica. Isso. 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 O que Mivaldo acabou de falar, só para a gente contextualizar. Existe também alguns tipos de escola que estudam e defendem o seu pensamento, que é a futurista, né? É a futurista, que é a ideia de que todo o livro do Apocalipse, na verdade todo não, acho que é de
de 1 a 3, ou é de 1 a 4, é um livro histórico. É um período, um processo de que aconteceu lá, mas todo o restante é para as coisas que ainda vão acontecer. Por isso que é futurista, falando de futuro. Histórico, que é a que eu sigo mais, que é a linha da escola histórica, é que tudo que está aqui tem um viés pessoal para o momento, certo? Jesus falou para um grupo de irmãos, por isso que ele vai dizer, as igrejas que estão na Ásia, então tem uma linha de pensamento para aqueles irmãos lá, mas que serve para nós hoje. Entendeu? É uma linha que segue o entendimento nosso hoje. Tem a preterista, né? A preterista que vai falar sobre pretérito, né? Então ela vai dizer que tudo que está aqui só funcionava para o passado, né? Tudo que está aqui no livro de Apocalipse só funcionava para o passado. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o que Jesus falou aqui por meio de João é uma literatura apocalíptica escatológica. Por quê? É as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, tem um viés do que Deus queria falar com o povo lá, mas também tem um viés do que vai acontecer. E aí, para a gente encerrar essa parte aqui, uma coisa que precisamos entender, para poder entender esse livro também, é que é um livro que tem muita simbologia. Ele tem muitos símbolos. Por exemplo, quando a gente vai falar 7, o que lembra para a gente quando a gente fala em 7? Perfeição. Então, o número 7, para o judeu, para o povo hebreu, representa a perfeição. Então, sempre que a gente tiver aparecer aqui em Apocalipse 7, vai dar a ideia de ciclo perfeito, vai dar a ideia de fechamento. Quando aparecer aqui, por exemplo, número 6, o que representa o número 6? Marca da besta, não. Calma, Tassiana. O número 6 é imperfeição, é o número do homem. Então, o número de Deus é o número 7, perfeito. E o número do homem é o número 6, imperfeito. Aí, por que o número da besta é 666? Porque a besta ela é imperfeita, imperfeita, imperfeita. Quando o judeu ou o povo hebreu, quando ele quer enfatizar alguma coisa, ele fala 3 vezes. Então, quando ele vai dizer, no término da sua oração, ele vai dizer amém, amém e amém, 3 vezes. Então, para enfatizar. Quando ele vai dizer que o número da besta, que a besta é imperfeita, 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 ele vai dizer 6, 6, 6. Porque 6 representa a imperfeição. Quando ele chega para Cristo, ele vai dizer que Cristo é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Então, vai ter muito símbolo. Por exemplo, vai ter castiçal. Vai falar de mar. Vai falar de trombeta. São símbolos. O que está acontecendo? Vai acontecendo? Ah, sim. Vai tocar a trombeta já? Está fechando aí as coisas? Para a gente ir? Isso é que a gente ia subir já. Já estava fechando as coisas. Né? Então, em muitos momentos nós teremos que não interpretar de forma literal. Entende? Por exemplo, vai ter momentos na Bíblia, aqui em Apocalipse, que a gente vai ter dizendo o seguinte, que a estrela que caiu, vamos dizer. Qual foi a estrela que caiu? Quem foi? Lúcifer. Então, é um simbolismo, é um código. Porque imagine você, atenção irmãos, olha para cá, isso é muito importante. Imagine que você está preso ou está presa. Deus o livre. Você está preso, está presa. Os homens ficam ali no Animal Bruno e as mulheres, qual é o presídio das mulheres? Bom Pastor, não sou eu. As mulheres estão lá no Bom Pastor. Aí você foi... Também não sei. Não sei porque é Bom Pastor. Posso ver para lhe dizer. É o nome do prédio, né? Então veja, imagine que as mulheres estão lá no Bom Pastor e os homens estão lá no Animal Bruno. Você foi acusado, certo? De conspiração.
Você é acusado de ser um grande líder do tráfico. Um exemplo. Olha para aí. É para pegar pesado logo. Um grande líder do tráfico. Quando você está preso, os soldados vão ficar de olho em você, não vai? Tudo que você ligar, lógico que você não vai poder ligar, mas você vai poder escrever carta lá dentro. Teoricamente não pode, né? Mas se tem um lugar que mais funciona é o presídio. Lá a área do presídio funciona. Lá dentro pega tranquilo. Aí o que acontece? Quando você escrever uma carta, essa carta vai ser lida. Atenção. Então essa carta ela vai ser lida. Sabe por quê? Porque eles vão ver se essa carta está passando alguma informação que vai ajudar ele a prender outras pessoas. Concorda? Se você é uma pessoa que está presa e você é acusado de ser um grande chefe do tráfico, tudo que você fizer está sendo observado. Por quê? Porque você é um peixe grande. Então vai ter muita gente na sua rede que precisa ser preso também. João estava nesse contexto. João estava preso e ele escrevia cartas. E toda vez que ele mandava cartas, ele tinha que escrever de uma forma que quando um soldado romano lesse, não entendesse. Pelo contrário, achasse que ele era doido. Porque se eu mando uma carta para a irmã Amenailde e escrevo lá, irmã Amenailde, acabou do dragão sair do mar. Mas, rapaz, esse pastor está doido. O dragão acabou de sair do mar. Foi solto. Irmã Amenailde, que sabe qual é o código, ela vai saber, não vai? O que eu estou tentando dizer? Mas o soldado não. Então, quando João vai escrever, em muito simbolismo, é para que quem lesse, que fosse fora do contexto cristão, não entendesse. Mas o seu povo entenderia. Então, João está dizendo, todo o livro está dizendo uma coisa: Cristo vai voltar e vai reinar sobre o seu povo e sobre tudo. Tudo que se resume no livro é isso. Jesus vai reinar e vai destruir Satanás. Em todos os blocos, os 7 blocos que a gente viu aqui, vai ter um momento que nós vamos entender que Jesus vai reinar, vai vencer e tudo vai ser para a glória dele. Amém, meus irmãos? Então, a partir de quarta-feira que vem, na quarta-feira de cinza, conhecida quarta-feira de cinza, nós estaremos entrando agora já nas cartas, certo? Não, visão de Jesus glorificado, verso 9, certo? Então, nós estaremos lendo o verso 9 até o versículo 20. Então, aí a gente agora sim vai entrar versículo por versículo no texto. Mas era importante a gente fazer esse pano de fundo, essa introdução, para que a gente entendesse como é que vai ser daqui para frente. Então, João estava preso numa ilha de Patmos, mandando cartas codificadas para um grupo, para o povo de Deus, para dizer a ele que Jesus voltaria e reinaria para buscar a sua igreja. Ao mesmo tempo, nós vamos seguir a linha amilenista. Que linha amilenista é essa? É a linha que é um contexto histórico. Ora, vai haver momentos aqui que vai falar para um grupo lá, especificamente, tem um contexto histórico, mas que serve para nós hoje, de reflexão, de aprendizado, de se colocar na posição de ser fiel até a morte, porque Jesus vai voltar, certo? E, além disso, nós vamos dividir por sessões. Agora ficou bom, agora deu um ar. Estava cheio de chocolate aqui no chão, já derretido, de suor do pastor. Né? Então, nós seguiremos essa linha. E também uma linha histórica, né, da escola histórica, como o nosso irmão Mivaldo bem falou, que é essa linha mais voltada para esse contexto, né? Esse contexto de que nós estamos... Por exemplo, eu acredito, né, como eu disse, que as pessoas que morreram com Jesus, vou deixar um gostinho aqui para vocês para a próxima semana. Nós acreditamos, quando eu digo eu, estou dizendo uma linha de pensamento, tá? Não é eu, pastor Fernando,
especificamente que acredita assim. Eu não sou diferente dos outros, não. Estou dizendo que é a linha que nós acreditamos. Que quem morre, o que acontece? Quem morre? Né? Então, o cara morre, o Armivaldo até já riu ali, né? Para onde é que esse cara vai? Esse cara já está com o Senhor? Esse cara está dormindo? Esse cara está vagando aqui no Alzé do Pinho, andando aqui de madrugada? Né? Está vindo para a igreja? Né? Como é que está esse cara depois que ele morre? Como é? E Marilene? Adriana, né? Vendo os diáconos passeando, né? Cadê ela? Né? Vê diácono passeando aqui, Adriana? Que negócio é esse?